Monster Vision. Salve, salve família! Começando mais um episódio de Monster Vision. Poltergeist marcou o cinema como uma trilogia cheia de fantasia, imaginação e terror. Mesmo com muitos problemas, os três filmes se consolidaram de forma única. Foi então que em 2015, 27 anos depois do encerramento da saga, um remake foi lançado, com o único objetivo de modernizar a história para os dias atuais. Deu certo? Esse vai ser nosso papo de hoje, pessoal. Então bora pro vídeo. 2015 foi um ano bastante agitado no cinema. Tivemos grandes lançamentos e muitas sagas retornando às telonas. Star Wars, Jurassic World, Mad Max, O Exterminador do Futuro, Vingadores, 007. Sem dúvida, tivemos muita coisa. Curiosamente, também tivemos uma antiga história retornando aos cinemas. Um novo filme da saga Poltergeist. They're here. They're coming. Você é doido? Que teve início em 1982, rendendo uma trilogia bastante icônica da década de 80. Os três filmes formam uma viagem absurda de situações bizarras, enquanto acompanhamos a jornada da tradicional família Freeling, que é atormentada por fenômenos paranormais, devido a uma estranha conexão com o passado, com almas mal encarnadas desejando apenas serem salvas e retornarem para a luz. Ao longo da trilogia, lançada entre 82 e 88, tivemos inúmeros problemas de produção, tragédias envolvendo a equipe e quedas bruscas de bilheteria. A trilogia segue sendo bastante querida entre os amantes do terror. Após o lançamento de Poltergeist 3, ficou visível que a Universal e a MGM tinham planos para um novo filme. Inclusive, o final da trilogia deixa evidente que a ameaça ainda estava viva. Contudo, o destino tomou outro rumo, pois o filme foi repleto de problemas na produção, baixa bilheteria e o falecimento da pequena atriz Heather O'Rourke, a protagonista da história, na pele da personagem Carol Wayne. Uma continuação não seria possível, então o estúdio começou a planejar uma prequel durante os anos 90, um filme para contar o passado do Reverendo Kane, principal antagonista da saga, a própria besta encarnada. A ideia não foi adiante, e nos anos 2000 começou o planejamento de uma nova continuação da história original, chamada Poltergeist Kaeri, filme esse que continuaria os eventos da família Freeling, excluindo os eventos do terceiro filme e continuando diretamente do segundo. Greg Nelson e JoBeth Williams estavam para retornar como Steve e Diane, com Nelson chegando a confirmar sua presença no projeto. Hilary Duff estava sendo cogitada para fazer Carol Wayne, provavelmente no começo da vida adulta, levando em conta que mesmo a atriz tendo falecido na vida real, sua personagem continuou viva nos filmes. Durante o processo, o nome do filme foi alterado para Poltergeist in the Shadows. Mas no fim, tudo isso não levou a lugar nenhum, pois o estúdio resolveu fazer um remake do original, refazendo a mesma história do primeiro filme, mas com uma família nova. No! No! God, please, no! Lembrando que mesmo o filme tendo lançado somente em 2015, ele estava em produção desde o final dos anos 2000, época que o cinema estava abusando das refilmagens, principalmente no terror, com inúmeros clássicos retornando em uma nova versão totalmente rasa, exagerada e sem alma. Toda a consequência dessa época é facilmente refletida em Poltergeist de 2015. E aqui temos um filme sem charme, sem tesão e sem propósito para existir. Poltergeist 2015 foi dirigido por Jill Keenan, bem conhecido pelo seu trabalho na animação A Casa Monstro e pela sua colaboração nos novos filmes de Ghostbusters. A produção fica por conta de ninguém menos que Sam Raimi, diretor de obras como a trilogia Evil Dead e a trilogia Spider-Man. A verdade é que esse filme não é necessariamente um remake, é em partes, mas também é uma continuação com apenas uma história semelhante, mas seguindo uma nova família e novos personagens. Pois bem, a nova família se chama Bowen e segue com um padrão norte-americano de ser, mas modernizada para os dias atuais.
Conhecemos Eric Bowen, interpretado por Sam Rockwell, na pele do típico pai de família, sua esposa Amy, que basicamente só serve para ser bonita, e os 3 filhos, Kendra, de 16 anos, Griffin, de 9 anos, e a caçula Madison, de 6 anos. Como todos perceberam, os Bowen são uma nova repaginada na família original, os Freeling. Eric faz o papel de Steve, Amy faz o papel de Diane, e os filhos, Kendra para Dana, Griffin para Robbie e Madison para Carol Wayne. A pergunta é, já que vocês iam basicamente copiar a porra toda, por que alterar o nome dos personagens? Pra dar a impressão que é algo novo e original, pra evitar comparações com o antigo? Tá de sacanagem? Do mesmo jeito, mesmo essa nova família sendo supostamente uma cópia da original, eles não têm um pingo do carisma, química e personalidade. É apenas uma família moderninha que se muda para uma nova casa. Assim como acontece em dezenas de outros filmes de terror da mesma época. Muita gente fala para não ficar comparando com o original, mas se essa era a intenção, então deveriam ter feito a porra de um filme novo, e não vendido ele como um remake de Poltergeist, um dos filmes de terror mais marcantes dos anos 80. O conceito principal da história é basicamente o mesmo. O Poltergeist está atormentando a família porque a casa foi construída em cima de um antigo cemitério, onde apenas as lápides foram movidas para outro lugar, mas os corpos ficaram. As almas estão presas no local, e assim como fizeram com Carol Wayne, planejam usar a pequena Madison para guiá-los até a luz e libertá-los do purgatório. É a mesma história, sem nenhuma novidade. Na trilogia original, tivemos um aprofundamento maior sobre o cemitério que ficava abaixo da residência da família, revelando existir uma caverna, onde no século XIX, um reverendo chamado Henry Kane levou seus seguidores, afirmando que o mundo ia acabar. Todos seus seguidores foram enganados e acabaram presos na caverna com Kane, até sucumbirem à morte e terem suas almas usadas e mantidas presas para fortalecer o reverendo. Aqui não temos nada disso, até porque esse é um remake apenas do primeiro filme, e toda a mitologia por trás do cemitério das almas presas foi explorada somente em Poltergeist 2. O filme tenta atualizar a história em todos os sentidos, com computadores, GPS, drones, tablets, celulares e televisões modernas. Isso já é visível logo na primeira cena. Enquanto no original o filme começava saindo da tela de uma televisão, esse começa saindo da tela de um iPad. Olha, é uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Todos sabem que a televisão foi algo muito importante no filme original. Foi por onde Carol Wayne conseguiu se comunicar e marcou um grande símbolo na estética do projeto, tanto na arte quanto no imaginário popular. Aqui eles tinham a oportunidade de explorar muito mais esse conceito, utilizando as vantagens da nossa tecnologia moderna. E Poltergeist 2015 até faz isso, mas de forma bem clichê e previsível. A verdade é que nada precisava ser atualizado. A história combinava muito bem com a estética e a década que foi situada. Atualmente fica tudo meio forçado e genérico, ainda mais com as infinitas formas de comunicação que temos hoje em dia. Isso sem contar que a vizinhança já é estabelecida e bem povoada nesse filme, mas em nenhum momento do filme ninguém vê ou ouve nada. Parece que ninguém se importa, ou todo mundo é surdo e cego. O novo elenco é simplesmente lamentável. A pequena Madison não convence em nenhum momento. Em nenhum momento ela consegue passar a preocupação, sensação de urgência e carisma do original. É até um insulto compará-la com Carol Wayne. O foda é que nenhum outro membro da família colabora para enaltecer isso. Amy, mesmo sendo uma mãe cautelosa, não empolga. Nem mesmo Sam Rockwell consegue ter um bom desempenho como o pai Eric. Não tem uma personalidade forte como Steve. Já o pequeno Griffin tem um semblante que combina com filmes de terror, e sendo um personagem inspirado em Robbie, até que se sustenta como um irmão coadjuvante, mas isso não foi o suficiente. Outra coisa que ficou bem sem sal é o grupo de psicólogos paranormais que ajuda a família. Temos a doutora Brooke, Boyd e Sophie, mas o verdadeiro problema é o novo médium, substituindo a excelente Tangina, agora se chamando Kerrigan Burke.
York, e talvez sendo uma das coisas mais broxantes para quem gosta do filme original. É água pra vinho ao se comparar com Tangina, que foi interpretada por Zelda Rubinstein, uma atriz excêntrica que tem a habilidade de hipnotizar com sua atuação. Eu sei que um remake pode ter conceitos novos e, entre aspas, modernizar uma história, mas com Poltergeist não funcionou. É um filme que deve descansar em paz. Jill Keenan até fez um trabalho interessante como diretor, mas o roteiro e o elenco não colaboram em nada com o andamento, e as cenas com potencial, mesmo existentes, ainda são poucas e nada memoráveis. Diferente do original, que continua marcando gerações até os dias atuais, esse é aquele tipo de filme que você vai assistir e esquecer daqui uma semana, totalmente esquecível. Os filmes da saga nunca foram de fato assustadores, estão mais pra fantasia do que pra terror, mas esse remake se comprometeu a ser isso, sendo vendido tipicamente como um baita filme assustador, a revolução do horror, e isso acaba sendo uma puta bobagem, pois nem isso o filme consegue ser prestativo. Todas as cenas acabam sendo genéricas. O projeto não foi capaz de definir o nível ideal para ser assustador ou fantasioso, se tornando apenas mais um compilado de sustos sem um pingo de envolvimento. E digo novamente, mesmo o filme de 82 sendo mais fantasia do que terror, ele conseguiu trabalhar muito melhor as cenas assustadoras, sem precisar forçar a barra ou abusar dos efeitos especiais. Um exemplo bem básico é a cena em que Diane observa o cachorro Buzz brincar com sua bolinha, entregando ela para alguma coisa ou alguém que somente ele está vendo. A ideia de um espírito tá de pé em cima da cama, brincando com o cachorro, é mais assustador do que qualquer conceito que esse remake de 2015 tentou introduzir. Mesmo com toda a tecnologia, sonoplastia e roteiro base extremamente competente no qual foi inspirado, esse filme falhou ao não saber trabalhar a química familiar e a sensação de urgência e ameaça que o enredo necessita para ser convincente. Sendo assim, por que diabos esse remake existe? Ele não tem função nenhuma. Na cara não, chefe. Resumo da ópera: esse filme não é Poltergeist. Mesmo imitando muitas cenas do original, não tem essência, nem mesmo para um filme de terror moderno fraco. Pode ter a casa, a TV, a menina, a árvore, o palhaço, só que tudo mal executado, sem buscar o envolvimento do espectador. O filme preferiu investir em efeitos especiais e sustos previsíveis, e deixou de lado a conexão familiar afetiva que existia no original, o carisma dos personagens, o elemento que mais cativava, que ao mesmo tempo elevava e superava o terror. A iluminação também é bem genérica aqui, sem a grandeza do passado. Poltergeist 2015 é um filme totalmente sem propósito, não serviu pra nada e ainda perdeu a oportunidade de fazer algo novo. Seria melhor ter continuado a história original enquanto ainda havia tempo, ou então utilizar o mesmo conceito para algo inovador, ou então uma história contando o passado do Reverendo Kane, ou então simplesmente não ter feito essa porra de filme e deixado a saga descansar em paz. Curiosamente, os irmãos Russo, consagrados pela sua parceria na Marvel Studios, anunciaram em 2019 que vão produzir um novo reboot de Poltergeist, sem mais novidades até o momento. Agora, só resta esperar para ver o futuro que a saga vai ter, e desejamos que ela finalmente seja salva e encontre seu caminho para a luz novamente. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio.